Salve, salve galera! Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo para mais um bate-papo, para mais um café. Isso mesmo, não sei que hora que você está assistindo essa live, mas esse é o New Coffee. Estamos ao vivo todos os dias 7h21 da manhã pelo Instagram e depois ao meio-dia horário de Brasília pelo YouTube, produzindo conteúdos para o seu crescimento, trazendo informações para ajudar você no processo de crescimento e desenvolvimento, né? Jornada do Destravar, ajudando você a identificar alguns pontos que estão travando a sua vida e ajudar também nesse processo do destravar. Tem acontecido isso com muitas pessoas, graças a Deus, a gente tem conseguido alcançar muitas pessoas, ajudando realmente essas pessoas a saírem do momento em que elas estão vivendo, né? Momentos difíceis, situações difíceis, encontrando o seu propósito, encontrando o seu caminho. Esse é o nosso principal objetivo aqui, é destravar, né? Assim como eu tenho destravado, assim como gerou esse livro aqui, Destravar Espiritual, destravei agora e está gerando um livro que vai ser lançado agora, né, no início do mês, chamado Destravar Espiritual também. Então esse processo do destravar é contínuo, nós entendemos que é todos os dias, a gente precisa estar aqui podendo falar e produzindo esse conteúdo para poder abençoar a sua vida. Temos o hábito também de começar o dia na presença de Deus, de fazer o nosso devocional, desconectar com Ele, porque entendemos que por Ele, para Ele, e são todas as coisas. Não tem como desvincular esse processo de crescimento se não vir da nossa fé, da nossa atitude, da nossa coragem, de algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, para você que está chegando agora, convido que você possa aproveitar esse momento para se conectar com Deus. É rapidinho, da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Conecta com o Pai e tenho certeza que seu dia será diferenciado. Sugiro que você feche seus olhos, respire bem fundo. Por que eu preciso respirar bem fundo? Não existe um ritual nem nada disso. Apenas para que você se conecte com você mesmo. Né? Porque a ideia é se conectar com Deus, com o Pai, com o Criador. Então, para que eu consiga me conectar com o Pai, com o Criador, eu preciso desligar das coisas. O ato de você fechar os olhos é justamente para isso, para você desligar das distrações, de tudo aquilo que possa tirar você da presença. Né? E a ideia é que você se conecte realmente com Deus. Então, quando você respira fundo, você se conecta com você mesmo, você volta para o lugar onde você está e você tem essa oportunidade de conectar com Deus. O ato de fechar os olhos é simplesmente para você não distrair. Então, você tem a oportunidade de se colocar na presença de Deus, porque Ele está aí, de braços abertos, para cada um de nós, o tempo todo. E às vezes a gente não consegue medir o tamanho desse Deus. Não consegue sentir muitas vezes a presença, às vezes a nossa oração parece que não passa do teto, mas é uma constância, é todos os dias. Você tem todos os dias a oportunidade de se colocar diante dele. Então fala com ele agora, do seu jeito, da sua maneira. O que eu acho mais interessante em Deus é que ele tem um jeito particular de tratar você. Você é único. A forma que ele fala com você não é a forma que ele fala comigo. Não é a forma que ele fala com outras pessoas. Não, é você e ele nessa particularidade. Esse é o teu momento, essa é a tua hora de falar, de se conectar com ele, de ouvir, de dizer o que você sente, o que você precisa, o que você anseia. Esse é o momento de oração. É de conexão. Senhor, eu quero te render graças, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o soberano, Tu és o Deus amável, Deus soberano acima de todas as coisas. Tu és o Pai, Tu és o Criador, Tu és a nossa força, Tu és o nosso sentimento. E a Ti eu quero render graças nessa manhã por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais essa live, por mais um dia diante da Tua presença, por poder aprender e ter a oportunidade de crescer no dia de hoje. Sei que problemas existem, situações difíceis existem,
mas o Senhor está no controle. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor está sobre as nossas vidas e eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar. Principalmente pela presença de cada um nessa live. Cada um que está assistindo. Que eles possam ser impactados e tocados pelo Senhor. Que essa manhã, que esse dia seja um dia diferente. Não seja um dia comum, mas seja um dia de experiência com o Senhor. Um dia onde o Senhor vai abrindo as portas, onde o Senhor vai ministrando, onde o Senhor vai tocando, onde o Senhor vai fazendo as coisas acontecerem nas nossas vidas. E que possamos ter esse entendimento, que o Senhor está no controle, o Senhor está na frente. E seja qual for a batalha, qual for a luta, qual for a perseguição, já caia por terra em nome de Jesus. Não venha prevalecer diante daqueles que se colocam diante da tua presença. Eu creio no poder da sua palavra e creio também nos seus ensinamentos. E que tudo que falarmos aqui, Deus, possa ser algo produtivo nas nossas vidas. Que o teu nome seja engrandecido, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado diante de tudo. E eu oro nesse nome, no nome de Jesus, e agradeço por tudo. Obrigado, Deus. Quero te agradecer, você que está aí na live, você que está chegando agora. Eu sei que é um momento, um horário diferenciado, um horário que as pessoas muitas vezes estão saindo, indo para o seu trabalho. Mas a gente tem contato com muitas pessoas durante o dia, pessoas que assistem pelo YouTube, pessoas que assistem aqui pelo Instagram também, em outros horários alternativos. E eu fico muito feliz porque muitas coisas estão acontecendo na vida de muitas pessoas. Bom dia, Anderson. E você tem a oportunidade todos os dias de crescer e desenvolver na presença de Deus. Olha aí, o Anderson está ficando mais velho hoje, né? Parabéns, cara. Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa continuar sendo esse canal de bênção na vida das pessoas. Todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer a diferença e de fazer diferente. Então que esse dia seja um dia memorável na sua vida. Que o Senhor possa abençoar grandemente você, sua família, seus negócios. E que você possa prosperar em tudo. Que Ele possa realmente estar no controle da sua vida aí. Um abraço para você, para a Karina. Todo o pessoal aí da sua casa. Deus abençoe. E bora falar hoje sobre vitimismo. Isso mesmo, essa semana é a semana do vitimismo. Então a gente está falando sobre esse assunto que é interessante, né? Esse assunto que atrapalha muitas vezes a vida de muitas pessoas. Essa semana a gente está falando sobre esse processo de vitimismo e hoje o tema da live é como destravar o vitimismo. E a gente precisa entender. Definimos ontem o que significa o vitimismo, né? E eu sei que muitas pessoas, eu me conecto com muitas pessoas, falo com muitas pessoas durante o dia, tenho acompanhado muitas pessoas e vejo que diversas pessoas estão nesse processo de vitimismo. Eu já entrei num período da minha vida onde eu passei e garanto para você que eu consegui destravar, mas se a gente não parar para analisar, se a gente não parar para entender o que é o vitimismo, a gente não se precaver das coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente acaba voltando a esse mundo do vitimismo. Então a gente está definindo, né, falando desse processo, do que é o vitimismo, e como que a gente entra nesse processo, como que a gente faz também para poder sair desse processo do vitimismo. Eu já entrei, já fiquei muito tempo nesse processo do vitimismo, deixei de produzir, deixei de crescer, deixei de estar na presença de Deus, porque eu achava que as pessoas precisavam ter dó, as pessoas precisavam ter compaixão de mim, ter pena por causa dos problemas que eu enfrentava, da situação que eu vivia. E entrei num mundo muito forte do vitimismo, né? Então só para você entender, você ou qualquer ser humano só é vítima de alguma situação quando sofre algo que está absolutamente fora da sua vontade e controle, ou seja, quando você não possui poder nenhum sobre o que está acontecendo. Imagina o seguinte, você sofre um assalto, você é vítima de um assalto ou um acidente. Você não causou acidente, vem alguém, bate em você, no seu carro, tal. Você é vítima, de um acidente de carro ou alguma coisa assim. Não foi algo que você provocou, não foi algo que você planejou, não foi algo que você tinha o controle. Então, quando você não tem o controle, você se torna uma vítima. Mas, quando você tem o controle da situação, você já
se torna um coitado, né? Uma vítima assumida, né? Você assume a questão de vítima, o papel de vítima diante da situação. Então, só para a gente entender, né? Você tem a opção, dentro do vitimismo, você tem a opção de sair e de assumir o controle da sua vida. É o que a gente tem falado aqui. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar para você tá bom. Então, quando você entra nesse mundo do vitimismo, você acha que as pessoas têm que se colocar na sua situação e fazer as coisas acontecerem por você, muitas vezes. E não é assim que as coisas funcionam. Você precisa se mexer, você precisa sair do lugar, as pessoas não precisam ter dó de você, as pessoas não precisam ter pena de você, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha, o mundo não conspira contra você, as coisas não se levantam só para você, as coisas não acontecem só com você. Tá? Quando você entra nesse processo de vitimismo, você acha que o mundo inteiro está conspirando contra você, que as pessoas querem te derrubar no trabalho. Quando você entra nesse processo de vitimismo, você acha que as pessoas estão te perseguindo. É um processo e a gente acaba entrando nessa questão. A gente acaba se afundando nesse meio e não vê saída. Você acha que as coisas precisam acontecer para você e você não quer fazer nada para que isso aconteça. Você quer que as pessoas se movam por você, você quer que as pessoas façam as coisas acontecer por você. E não é bem assim que as coisas funcionam. Quando você entra nesse processo de vítima, de vitimismo, você entra num mundo em que você se acomoda muito fácil com as coisas e muitas vezes você encontra pessoas que assumem esse papel. Muitas pessoas que fazem as coisas por você porque às vezes em determinados momentos você ajudou, você foi presente na vida delas. Então, o que acontece? Elas assumem essa responsabilidade. Elas pegam e fazem as coisas para você, para te ajudar naquele processo, e daqui a pouco você escora nela, você se joga em cima dela e faz com que ela assuma essa responsabilidade que era sua, o controle da sua vida. E quando as pessoas começam a assumir o controle da sua vida, muitas vezes elas não vão fazer aquilo que você quer, muitas vezes elas não vão fazer aquilo que você pretende, muitas vezes ela nem sabe qual é o seu planejamento, porque o controle da sua vida é seu. E quem assumiu foi outra pessoa. Porque quando você entra nesse processo de vitimismo, você se afunda nesse mundo, você se joga nessa questão e você acha que as pessoas precisam assumir a responsabilidade por você. E é muito mais fácil. Olha que interessante. Como que eu identifiquei? Como que eu vi que eu estava nesse processo de vitimismo? Porque eu achava que as pessoas tinham que resolver meus problemas. Eu achava que as pessoas tinham que fazer as coisas por mim. E eu ficava esperando acontecer ou que alguém fizesse aquilo acontecer por mim. E eu deixava de ter as experiências. Eu deixava de crescer. Porque quando você deixa de enfrentar os problemas, você deixa de crescer. Você perde a oportunidade de crescer. Eu vou falar sobre 5 pontos hoje para você destravar o vitimismo. E a gente precisa entender, porque são coisas que acontecem na nossa vida. São coisas que acontecem e a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente, como diz o primeiro ponto aqui, né? A consciência do problema. O Johnny falou aqui, o vitimismo começa com a falta de autorresponsabilidade. Terceirizar, né, a responsabilidade, né? Não assumir a responsabilidade sobre as coisas que precisam acontecer. E aí você cai nesse mundo do vitimismo e isso acaba assim te afundando, acaba atrapalhando o seu crescimento de uma forma muito grande. Por quê? Porque você deixa de assumir o controle, você deixa de assumir a responsabilidade, você quer culpar os outros pelo resultado que você não tem. E isso é muito grave. Porque o resultado que você não está tendo está relacionado àquilo que você não fez. É muito simples. Se você não está tendo resultado é porque você não fez alguma coisa para gerar esse resultado. Para criar esse resultado. E aí o que acontece? Muitas vezes você começa a reclamar da situação. Você começa a reclamar do seu trabalho. Você começa a reclamar do seu patrão. Você começa a reclamar dos seus colegas de trabalho. Você começa a reclamar do governo, você começa a reclamar do prefeito, você começa a reclamar da pandemia, você começa a reclamar de tantas outras coisas, mas não assume a responsabilidade. E o primeiro ponto
para você destravar esse vitimismo, é você ter consciência do problema. E é a parte mais difícil. A parte mais difícil é a gente entender que a gente entrou nesse processo de vitimismo. Antes de qualquer coisa, por que você se sente uma vítima? Por que você acha que as coisas acontecem só com você? Por que você acha que as coisas não dão certo muitas vezes para você? Talvez você que está assistindo a live agora não tenha esse processo, mas eu conheço muitas pessoas que acham que a culpa não é delas, que não tem o que o Johnny falou aqui, que é a autorresponsabilidade, que não se responsabiliza pelas coisas que faz, não se responsabiliza pelos resultados que tem, não se responsabiliza pelas coisas que acontecem na sua vida. Eu conheço várias pessoas que levam a vida dessa forma, jogando a culpa para as outras pessoas, jogando a culpa para o marido, jogando a culpa para a esposa, jogando a culpa para os filhos, para o pai, para a mãe, para o sogro, para a sogra, para o vizinho, para o professor, para o pastor, para o líder. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não preciso me encontrar? Será que eu não preciso ter consciência desse problema? Porque é um problema. Quando você joga essa responsabilidade para outras pessoas, você está dizendo, olha, eu me isento de tudo isso. E quando você tira o foco de você, você joga o foco para outra pessoa e responsabiliza ela. Isso te faz bem, mas isso te joga no mundo de vitimismo. Por quê? Te faz bem no momento. Mas você sabe no fundo que você não resolveu o problema, você não resolveu a situação, você não saiu do lugar, você não cresceu com aquele problema e não resolveu o próximo passo. Você não avançou. Porque o vitimismo não vai deixar você avançar. Você vai avançar a partir do momento que você entender quem você é, entender sua identidade, tiver foco naquilo que você está fazendo, ter um planejamento das coisas que você vai fazer e saber qual que é o caminho que você vai percorrer para poder chegar lá. Então existe uma caminhada, existe um percurso. E você precisa percorrer, você precisa andar esse caminho para você chegar no seu objetivo, para você realizar o seu sonho, para você cumprir o seu propósito. Não tem como você ficar aí no lugar que você está, da mesma forma que você está, onde nada está acontecendo muitas vezes, sem que você provoque, sem que você avance, sem que você gere um resultado. Einstein já falava sobre isso, que é insano, ou seja, é louco aquela pessoa que faz as mesmas coisas e quer ter um resultado diferente. Então não tem como. Se você estiver no meio do vitimismo, a primeira coisa que você precisa fazer é entender, é ter consciência desse problema. Qual que é o problema? Situação ou sentimento que está atrapalhando o andamento da sua vida. Qual que é? O que está te travando hoje? Então você precisa ter consciência do problema que você está enfrentando. Por que você não está avançando? Por que você não está crescendo? Por que as coisas não estão acontecendo na sua vida? O que você precisa fazer de diferente? Quais são os resultados que você precisa provocar? Foi o processo que eu conto sempre aqui da escrita do meu livro. Eu não estava tendo nenhum tipo de resultado expressivo. Mas eu também não estava fazendo nada para causar isso. Então eu precisei ter consciência. Porque para eu ter resultados, eu precisava fazer coisas. Para eu ter resultados diferentes, eu precisava fazer coisas diferentes. Então você precisa ter consciência do mundo que você está, do momento que você está vivendo, das coisas que você está fazendo. Independente do que seja. Mesmo sendo algo muito ruim, identifique o que está fazendo com que você se vitimize. Identifique esses problemas. Tenha consciência desse problema. Ter consciência clara da causa do seu vitimismo é fundamental para você desbloquear, para você destravar, para você sair dele. Você assumir a responsabilidade da sua vida. Você assumir o controle da sua vida. Você começar a tomar conta da sua vida. E isso é um processo muito difícil. Porque às vezes a gente até quer tomar conta da nossa vida, mas a gente fica olhando mais para a vida das pessoas que estão do nosso lado, das pessoas que estão tendo resultado, e tira o foco daquilo que realmente importa, que é a nossa vida. E aí quando a gente não tem resultado, a gente gosta de terceirizar essa falta de resultado. A gente joga para outras pessoas essa falta de resultado que a gente tem. É algo muito sério. É algo muito importante. A gente precisa ter consciência do problema, dos resultados que a gente não está tendo. Por que eu não estou tendo resultado? E parar de terceirizar isso. O segundo ponto é consciência da sua participação.
Para você destravar o vitimismo, você precisa ter consciência da sua participação. Você é o responsável pelo seu fracasso e você é responsável pelo seu sucesso. É agora que você já sabe claramente o que faz sentir uma vítima, pense a respeito da sua parcela de participação nisso. Assumir essa questão, assumir essa responsabilidade. Com toda a calma e tranquilidade, analise todos os fatos de forma imparcial. Olha qual que é a tua responsabilidade no problema, qual que é a tua responsabilidade no resultado que você não está tendo, ou qual que é a tua responsabilidade no resultado que você está provocando. Se o resultado é bom, o que você está fazendo de bom que está gerando aquele resultado bom e como que você pode intensificar isso? Se o resultado é ruim, onde eu estou errando e onde eu posso melhorar? É ter consciência da sua participação. Que você não depende de outras pessoas para terem resultado. Que você não depende de outras pessoas para as coisas acontecerem. Vamos para a Bíblia agora? Quando você consegue entender, né, o processo lá do povo sendo liberto do Egito, do período de escravidão. Existe o quê? Um libertador. Quem é o libertador? É Moisés, que nasceu num período de tribulação. Nasceu num período ruim, onde os meninos, os homens hebreus, né, as crianças hebreias, meninos, nasciam e tinham que morrer. Ele é preservado. Existe uma obra de Deus em cima disso daí. E aí o que acontece? Deus preserva ele dentro da casa do inimigo, da onde mandava, da onde saía a ordem para matar os meninos. E ele é preservado, ele é ensinado ali. Cresce num lugar de conhecimento, de sabedoria, aprende a ler, a escrever, e isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, porque ele vai escrever o Pentateuco. E aí ele vive um período onde ele tem que aprender e ter um encontro real com Deus, e é chamado, o seu ministério é despertado, ele entende o propósito, ele sai dali e ele é levantado como libertador, e ele começa a conduzir o povo pelo deserto. E o que acontece nesse processo? Ele precisa tomar consciência de que ele é a pessoa que está à frente e a pessoa que foi chamada por Deus para conduzir aquele povo. Consciência de participação. Ele abandona o vitimismo, porque até no início, quando Deus chama ele tenta dar alguma desculpa. E a gente faz isso. A gente tenta ficar dando desculpa para as coisas que a gente tem que fazer. E é um processo natural. O que não pode é você aprofundar nessas desculpas. Quando você se aprofunda nessas desculpas, o que acontece? Você entra no mundo de vitimismo. Você acha que você é vítima, que as coisas não acontecem para você, que você não tem capacidade. E aí? E aí você não produz, e aí você não cresce, e aí você não desenvolve, aí você não vive o seu propósito, aí você não vive o seu chamado, e você também não transforma a vida de outras pessoas. Bom dia, Danilo, bom dia, Aline, bom dia, Geni, sejam bem-vindos aí ao New Coffee. A gente está falando sobre vitimismo essa semana, e é um processo em que atrapalha muito o nosso crescimento, um processo onde a maioria das pessoas entram em determinados momentos, e muitas vezes a gente precisa de ajuda para sair. A gente precisa, como eu falei aqui, né, hoje a gente está falando sobre 5 pontos para você destravar o vitimismo. Né? A primeira coisa é ter consciência do problema. A segunda é ter consciência da sua participação. É você que tem que fazer. As coisas acontecem através de você. Eu fiz uma live aqui e eu falei que você é a resposta da oração de muitas pessoas. Você é a resposta da oração de muitas pessoas. Tem pessoas orando para se conectar com você. Tem pessoas orando para se encontrar com pessoas que têm a mensagem que você está carregando. Tem pessoas orando para ter um acompanhamento seu, para você mostrar como que você saiu de determinada situação, para transformar a vida dela. É o que a Aline falou aqui, é um processo difícil de sair sozinho. É difícil de sair sozinho. Por quê? Primeiro, você precisa ter consciência que você está num processo de vitimismo. Segundo, você precisa ter consciência da sua participação. Que você está nesse processo e você faz parte desse processo, e o processo é você, é através de você. E aí entra o terceiro ponto, que é assumir a responsabilidade. A partir do momento que você assume a responsabilidade da sua vida, a sua autorresponsabilidade, parar de culpar as pessoas, parar de jogar os problemas para cima das pessoas e resolver aquilo que você precisa resolver,
Você vai ver que as coisas vão começar a andar, porque você tem o controle da situação. Você não está terceirizando o serviço. Você não está jogando para as outras pessoas. Você não está culpando as pessoas pelo resultado que você não tem. Porque o resultado que você ainda não tem está ligado àquilo que você não fez. Se você não fez nada diferente, você não vai ter resultado diferente. Se você não fez coisas grandes, você não terá resultados grandes. Simples assim. Eu não entendi aqui o comentário da Aline. Algo aí. Geniterapia, sua resposta das orações. Eu creio que sim. Eu creio que isso é a resposta das orações, sim. Por ter se conectado na vida dela, né? E tá fazendo já alguma coisa nisso. Mas isso acontece, né? Nós somos resposta da oração de muitas pessoas. Você é a resposta da oração de muitas pessoas. As pessoas precisam da mensagem que você carrega. As pessoas precisam da sua experiência de vida, de tudo que você passou, de tudo que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas precisam. As pessoas precisam dessa mensagem, porque a sua mensagem, aquilo que você passou, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, o seu chamado, o seu propósito está ligado em transformar a vida dessas pessoas, porque senão não faz sentido as coisas acontecerem. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade, aquele talento, aquele dom que Deus deu para você. O que você faz de melhor não é para você fazer de melhor só para você, não. Deus não te deu isso para você só ser egoísta nesse ponto. Não, Deus te deu isso para transformar, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você precisa assumir esse papel e transbordar isso na vida das pessoas. Assumir essa responsabilidade que Deus colocou na sua vida. Deus chamou Moisés e Moisés teve que entender esse papel importante que ele tinha. Você acha que foi fácil? Não foi fácil. Você acha que no começo ele começou a dar desculpas para Deus ali, que ele não conseguia falar direito, que ele tinha a língua pesada? Por quê? Porque ele sabia a responsabilidade que tinha e às vezes a gente não quer assumir a responsabilidade. E não só Moisés, vários outros personagens da Bíblia, nós mesmos não queremos assumir a responsabilidade. Muitas vezes a gente não quer vir aqui, colocar a cara aqui para falar com as pessoas. Muitas vezes as pessoas olham lá, tem 2, 3 pessoas, ou não tem ninguém na sua live de repente. Mas aí quando você recebe um feedback de uma pessoa pelo menos que teve a sua vida mudada através de uma palavra que você falou, e é o que eu estou dizendo aqui, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem estar nesse horário, mas a live fica salva até o outro dia e elas conseguem assistir durante algum período do dia, ou elas assistem pelo YouTube, e aí as pessoas entram em contato com você e falam assim, olha, realmente era o que eu precisava ouvir, realmente era a palavra que eu precisava para tomar uma iniciativa, para ter uma mudança na minha vida. Você vê que as coisas estão dando certo, por mais que para alguns não façam sentido, para outras pessoas faz. É a sua mensagem, é a mensagem que você carrega, mas a responsabilidade é sua de fazer acontecer. Se você não começar hoje, as coisas não vão crescer. Se você não começar a fazer hoje, não vai chegar a ter um resultado. Precisa ter um início, um meio e um fim. Mas e aí? Que hora que você vai começar? Que hora que as coisas vão começar a acontecer na sua vida? Quando que você vai tomar a iniciativa? Quando que você vai assumir a responsabilidade? Quando que você vai parar de jogar a responsabilidade para outras pessoas ou achar que você não é capaz de fazer as coisas acontecerem? Não tem como as coisas acontecerem se você não assumir a responsabilidade, se você não assumir o controle, se você não sair do lugar, se você não fazer diferente, se você não se mexer, se você não se mover. É assim que as coisas vão acontecer. O seu resultado é fruto de você assumir a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Se você ficar esperando que as coisas vão acontecer sozinha, não vai acontecer. Pelo contrário, ela só vai declinar. E aí a sua vida vai se arrebentar, você vai chegar no fundo do poço, você não vai saber o que fazer. Enquanto você não tomar uma iniciativa no fundo do poço, você não sai. Você vai se afundando cada vez mais. Tem gente que fala assim que não tem nada além do fundo do poço. Fica no fundo do poço muito tempo, você vai ver se não tem nada no fundo do poço. Você vai mais profundo ainda. Mais profundo ainda. Bom dia, Flávio. Então, para que possamos destravar o vitimismo, primeiro a gente precisa ter consciência, né? Segundo, a gente precisa ter consciência do problema, a gente precisa ter consciência da nossa participação e assumir essa responsabilidade. E quarto ponto, para você entender melhor sobre esse processo do vitimismo, é perdoar-se. Perdoar-se. Para conseguir se livrar do vitimismo, você precisa perdoar a si mesmo.
Você ficar se castigando, se perguntando como que não enxergou isso, como que você não fez isso antes, por que não aconteceu, por que você não assumiu a responsabilidade antes, por que você não fez as coisas acontecerem antes, não vai adiantar. Não vai resolver o problema, não vai mudar a situação. A oportunidade que passou, passou. O que você tem que fazer é se preparar para as próximas oportunidades que vão acontecer a partir de agora. Não dá para ficar chorando o leite derramado, como diz o ditado, né? Derramou, já era. Agora vai para frente, procura a próxima oportunidade, procura se preparar para a nova situação. Assuma o controle a partir de agora. O que passou, passou. Não tem como você mudar. Não tem como você reescrever a história da sua vida, não. Não tem como. Você precisa só aprender com os seus erros, aprender com as suas falhas, perdoar você mesmo, assumir essa responsabilidade que a gente está falando aqui, porque isso faz parte do seu crescimento. Se perdoar é fazer com que o sentimento de culpa vá embora. Você não tem culpa. Tá? Passou. Você perdeu a oportunidade, perdeu o momento. Não tem como você ficar justificando ou culpando alguém pelo resultado que você não teve. A Aline falou que o vitimismo é só uma desculpa para quem tem medo do novo. E às vezes a gente fica cantando, né? Eu quero viver algo novo. E aí? Mas tem medo do novo. Tem medo, se resguarda. Tem medo de sair do lugar. Tem medo de mudar de casa. Tem medo de mudar de cidade. Tem medo de mudar o ambiente. Tem medo de mudar as amizades. Tem medo de fazer as coisas acontecerem. Tem medo de falar com as pessoas. Às vezes você até quer falar com as pessoas. Às vezes você até quer ter resultado, mas você tem medo de fazer. E aí? Medo do novo, que a Aline falou ali. Isso faz com que você não consiga resolver a situação. E isso define muito o que acontece na nossa vida. Isso define muito os nossos resultados. Isso define para onde a gente vai. Isso define o nosso futuro. Quando você não assume a responsabilidade, quando você não assume o seu propósito, você fica adiando aquilo que precisa acontecer. Você fica adiando a responsabilidade. Você fica adiando o que Deus precisa fazer através da sua vida e na sua vida. A transformação, você fica adiando a transformação que Deus precisa fazer na vida de outras pessoas porque você não assume o papel, você não assume a responsabilidade, você não assume o chamado e você não faz aquilo que você precisava fazer. E aí demora muito mais tempo para as coisas acontecerem na sua vida. Quando você entende o chamado, quando você entende o propósito, quando você entende o que você precisa fazer, você vai e faz, as coisas acontecem mais rápido. E aí quando não acontece, você entra no mundo de vitimismo porque você começa a reclamar que a situação não dá certo para você. Mas você que não entendeu o momento certo, o time que você precisava agir, o que você precisava fazer naquele momento para que a situação acontecesse. Então, por que eu estou falando essa semana sobre vitimismo? Porque eu tenho um capítulo do meu livro destinado a isso. Porque eu vivi esse mundo de vitimismo. Eu fui morar sozinho muito novo. Eu comecei a estudar e trabalhar muito cedo. E aí o que eu achava? Que as pessoas tinham que olhar para mim e me dar uma oportunidade pelo esforço que eu tinha. Pela vida que eu vivia. Por ser um coitadinho ali. Por morar sozinho. Eu achava que as pessoas tinham que ter dó de mim e dar a oportunidade. E eu fui vendo que as coisas não aconteciam dessa forma. E quando eu encontrei pessoas que faziam as coisas por mim, que poupavam o meu tempo, que assumiam a responsabilidade por mim, e quando dava errado a culpa era delas, para mim ficou confortável. Eu entrei num processo onde eu não assumia a responsabilidade. Eu até interferia, mas quando tinha um problema, quando tinha a culpa vinha, a conta vinha, ela estava sobre outra pessoa, porque era muito mais fácil, era uma proteção para mim. Não, mas não foi eu. Não, mas eu não fiz. Foi fulano. Fulano que estava na frente. Fulano que estava fazendo isso. Mas muitas vezes a pessoa estava fazendo para me ajudar. A pessoa estava fazendo porque gostava de mim, porque entendia que precisava me ajudar de alguma forma. E eu me escorava nessa pessoa. Eu cansava essa pessoa. Quantas vezes você assumiu a responsabilidade de outras pessoas? Fala para mim, quantas vezes você assumiu a responsabilidade de outras pessoas? Coisas que era para as pessoas fazer. E aí entra um outro processo, porque você às vezes não está no processo de vitimismo, mas você está ocupando o lugar de uma pessoa que é vítima. Isso é tão pesado quanto. É tão pesado quanto você ser um vitimista. Porque você vai se tornar um vitimista também. Você vai entrar no mundo do vitimismo porque você vai fazer coisas das outras pessoas
E aí você vai ver que as pessoas não conseguem ter resultado e você vai culpar elas também. Mas você está assumindo um papel que não é seu, uma responsabilidade que não é sua, um dever que não é seu, porque você acha que você tem a obrigação de fazer as coisas pelas outras pessoas. Você não tem a obrigação de fazer nada por ninguém. Você tem a obrigação de fazer aquilo que é para você fazer, assumir a responsabilidade da sua vida, assumir o controle da sua vida, fazer um planejamento para a sua vida, crescer na sua vida, transbordar na vida de outras pessoas, ajudar aqueles que o máximo de pessoas possível que você pode ajudar, mas não assumir a responsabilidade do que as pessoas têm que fazer. A experiência que a pessoa precisa passar é ela que precisa passar e você não pode passar por ela. A sua experiência é você que tem que passar e não as outras pessoas que vão ter que passar por você. E às vezes é doído, às vezes a gente não quer passar por algum problema. Às vezes a gente não quer enfrentar uma situação. Às vezes a gente não quer fazer determinadas coisas. Mas faz parte do nosso crescimento. Faz parte do nosso desenvolvimento. Faz parte de um novo nível. Faz parte de uma nova fase. Faz parte de um novo eu, de um novo você, de uma nova você. Faz parte de uma nova pessoa, de uma nova etapa. E que você precisa passar, que você precisa enfrentar, que você precisa resolver, que você precisa aprender, que você precisa carregar essa experiência, porque lá na frente vai ser importante para você, para transbordar na vida de outras pessoas. Não é por acaso, é para o seu crescimento. Então para de terceirizar isso, para de achar que você é vítima da situação, começa a perdoar você mesmo, começa a assumir o controle da sua vida. E quinto e último ponto para você destravar esse vitimismo de uma vez por toda. Trabalhe para resolver. Trabalhe para resolver. Você já fez tudo que podia para se livrar dessa prisão interna que você vive ou que você vivia? Tem certeza que você já fez de tudo mesmo? Então agora precisa agir. Se você já fez de tudo, parabéns, ótimo. Bora para cima, agora começa a agir. O maior problema das pessoas é que eles sabem o que tem que fazer. Eles sabem. A maior parte das pessoas sabe o que tem que fazer. Eu converso com muitas pessoas e as pessoas sabem o que tem que fazer. E eu também, às vezes, entro nesse processo, às vezes eu sei o que tem que fazer. E a famosa pergunta vem assim, e por que você não está fazendo? E às vezes eu paro e penso nisso. Por que eu não estou fazendo? Se eu sei o que tem que fazer. O Johnny falou aqui, é aquele ditado famoso. Não se dá ao peixe, ensina ele a pescar. Exatamente. Então você ajudar as pessoas é isso. Você se compromete com a pessoa até onde a pessoa se compromete com você. A partir do momento que ela não tem compromisso com o crescimento dela, que ela quer escorar para você, que ela quer deixar que você resolva a situação para ela, cai fora, porque daí já você não está ajudando mais a pessoa. Aí você está vivendo a vida da pessoa. Isso não é importante. Você precisa viver a sua vida, transbordar na vida das pessoas, mas ensinar ela o que elas precisam fazer. A experiência precisa ser dela. Você não pode passar a experiência por ela. Você não pode passar a experiência pelos seus filhos. Você não pode passar a experiência pelos seus pais. Você não pode passar as experiências pelo seu marido, pela sua esposa. Você não pode passar a experiência por outras pessoas. A experiência é sua. A responsabilidade é sua. Assumir o controle é seu. Então, trabalhe para resolver isso. É um passo desconfortável. Você ter que resolver. Mas quando você fizer, e fizer mais vezes, você vai ver que isso é libertador. Então, se você tem um problema em mãos, trabalhe para resolver esse problema. Tá? Não fica deixando para depois, porque senão você vai entrar no processo de procrastinação. E eu falei ontem sobre isso, né? Que a procrastinação e o vitimismo, eles andam lado a lado. Se você entrar no processo de vitimismo, você vai acabar procrastinando em muitas coisas. E se você entrar no processo de procrastinação, você vai entrar no mundo do vitimismo, porque você vai deixar de fazer e vai jogar a responsabilidade para outras pessoas. Você tem que fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Voltamos lá para a situação de Moisés. Acontece tudo. Moisés é levantado como libertador. Fala com o faraó. O faraó endurece o coração. Vem as 10 pragas lá. Acontece o momento de libertação do povo. O povo sai em direção ao deserto. Não sabia nem para onde ia. Moisés se encontra diante do Mar Vermelho. E aí ele consulta a Deus. E Deus fala para ele, o que você tem na mão? Qual que é o instrumento que você tem na mão? Qual que é o recurso que você tem? É um cajado. Então toca na água.
E ele toca o cajado na água e o mar se abre e o povo passa em seco. É assumir a responsabilidade. Deus podia fazer o mar se abrir? Podia. Ele fez? Fez, mas através de quem? Através de Moisés e do recurso que ele tinha na mão. Tá? Se for preciso Deus usar o recurso que você tem na mão, se o recurso que você tem na mão é um pau, é um cajado, ele vai usar esse recurso para transformar a realidade. Quando Deus usou a vida de Davi para derrubar o gigante Golias, o que ele tinha na mão? Ele pegou 5 pedras e foi o suficiente para ele derrubar. Não foi o suficiente para ele matar, mas para ele derrubar. E aí ele pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça dele. Assumiu a responsabilidade. A vida dele mudou de uma hora para outra, porque tinha um prêmio. A família dele não precisava pagar impostos. Ele se tornaria genro do rei. Uma vida confortável. Dinheiro. Uma esposa que ele não tinha. Conforto da família dele. Mas ele assumiu a responsabilidade naquele momento. E é algo interessante, né? Que um urso de pé dá mais ou menos uns 3 metros de altura, né? E ele já tinha matado um urso, já tinha matado um leão. E aí ele olha aquele gigante e fala assim, esse gigante, um urso? Moleza, bora pra cima. O problema é que às vezes a gente fica olhando o tamanho do gigante e dando vantagem para ele. E você esquece o tamanho do Deus que você tem na sua vida. O tamanho do poder, da responsabilidade que você tem se você assumir a sua responsabilidade, o seu papel naquilo que você precisa fazer. Pode aparecer o gigante que for, pode aparecer o mar que for. Se você sabe quem você é, se você sabe a sua essência, se você sabe a sua identidade, se você sabe qual é o seu propósito, se você sabe o tamanho do Deus que você tem na sua vida, as coisas vão acontecer conforme tem que acontecer, porque você vai ser esse instrumento de transformação. Então assuma a responsabilidade, faça o que você precisa fazer. Para de jogar a culpa nas outras pessoas. O seu fracasso, o seu sucesso é responsabilidade sua e de mais ninguém. Então começa a viver a sua vida. Começa a aproveitar a sua vida. Começa a aproveitar as situações, os momentos, as dificuldades, os problemas. Começa a aproveitar os momentos de glória, os momentos de tranquilidade, os momentos de prazer, os momentos de alegria. Começa a aproveitar as amizades que você tem. Não escore, não jogue a responsabilidade para os seus amigos, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu patrão. Assuma o controle da sua vida, vai para cima, que você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Faça coisas diferentes e você terá resultados diferentes. Faça coisas grandes e terá resultados grandes. Assuma a sua identidade, porque ela tem a ver com o seu propósito. Vai para cima. As coisas estão esperando. As coisas estão esperando você se posicionar. Você se colocar onde você tem que se colocar. Você se colocar no seu lugar. Ei, presta atenção. Se coloca no seu lugar. Começa a tomar conta da sua vida. E você vai ver que as coisas vão mudar. Começa a olhar que você não depende de ninguém, que você não precisa que ninguém resolva os teus problemas, que ninguém resolva as tuas paradas aí não. Você precisa resolver, você precisa assumir. É chato? É. É cansativo? É. Você vai precisar entender do assunto? Vai. Mas isso vai te trazer uma experiência tão grande, vai te levar para a próxima fase, vai te levar para o próximo nível. E você vai se conectar com pessoas que estão no próximo nível também. Tá? E vão te ajudar nesse processo. Você pode ter certeza, você não vai estar sozinho. Deus vai colocar as pessoas certas no momento certo para poder destravar você, para poder ajudar você. É por isso que eu venho aqui todas as manhãs, para falar desse processo do destravar. Porque nós precisamos destravar todos os dias. O meu destravar é contínuo. Todos os dias eu preciso destravar em muitas coisas. E se eu não cuidar, tem coisas que eu já destravei que eu volto a ficar travado. Então é todos os dias. Você precisa crescer todos os dias. É o que a gente fala aqui. Crescer 1% todos os dias. Porque no final de um ano a gente vai ter a oportunidade de crescer 365%. E não 100% como a gente quer muitas vezes. Mas para isso você precisa ter a autorresponsabilidade. Você precisa ser responsável pelas coisas que você faz. E se não der certo, assuma. E se precisar se perdoar, se perdoe. Se precisar perdoar outras pessoas, perdoe também outras pessoas. Mas não jogue a culpa para elas. O Flávio falou aqui, né? Você é um exemplo.
porque você saiu de Antônio João, uma cidade pequena, e foi encarar a vida no grande centro e sem conhecer ninguém. E tá aí a prova da mudança de vida, o destravar, exatamente. Hoje eu consigo entender o porquê que eu saí daí, porque as coisas que estavam acontecendo precisavam de uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, né? Então, para poder assimilar, né? Hoje eu consigo assimilar muitas coisas e eu consigo ver coisas que eu não viria se estivesse no mesmo lugar. E às vezes a gente precisa mudar de ambiente, às vezes a gente precisa assumir essa responsabilidade. Às vezes você quer que as coisas aconteçam, mas você não quer sair do lugar. Às vezes você quer que as coisas aconteçam, mas você está num ambiente em que você não vai progredir. Às vezes você está num ambiente que você não vai crescer. Às vezes o que você precisa fazer é assumir a responsabilidade e abrir a sua empresa. Às vezes você precisa mudar de cidade, às vezes você precisa mudar de casa, às vezes você precisa mudar de emprego. Se as coisas estão travadas, você precisa fazer alguma coisa. Você não pode ficar esperando as coisas acontecerem de uma hora para outra, sendo que não há possibilidade de acontecer e você não assume a responsabilidade. Você precisa sair do lugar, você precisa se mexer. Pensa comigo. O Brasil é considerado o país do futebol. Beleza. Agora, o que acontece se o juiz apitar e ninguém for lá rolar a bola? Ninguém tomar uma atitude de encarar o adversário, de tocar a bola e de partir para cima. Se ninguém assumir essa responsabilidade, o que vai acontecer? Você assistiria um jogo assim? Que ninguém se mexe? Que ninguém corre? Que nenhum jogador corre? Você assistiria um jogo que não tem um chute no gol? Você assistiria um jogo onde a bola não rola? Que jogo seria esse, se ninguém assumir essa responsabilidade? Dentro de um time de futebol, cada um tem a sua função. Se você pegar uma pessoa que joga de zagueiro e colocar ela como um atacante, provavelmente ela não vai conseguir desempenhar esse papel, porque ela é treinada para ser um zagueiro. Ela é treinada para defender, ela não é treinada para fazer gol. Ela pode até aprender com o tempo, mas o time vai sofrer com isso. Estou falando de futebol só para você entender, que é uma coisa que a gente fala muito, né? As pessoas conhecem, mesmo quem não conhece nada de futebol sabe mais ou menos o que o jogador faz, né? Que corre, chuta, dribla, faz o gol ou defende. A sua vida é assim também. Você precisa assumir o controle, você precisa assumir a sua identidade, você precisa saber quem você é, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você tem prazer em fazer. E assumir o que você precisa fazer. Se você precisa sair do lugar, você tem que sair do lugar. Se precisa permanecer no lugar, permaneça no lugar, mas assuma a sua postura, assuma a sua função. Faça o que você tem que fazer, porque ninguém vai fazer por você. Se você não acordar todos os dias e sair para trabalhar, e sair para produzir, e sair para ganhar o seu dinheiro, as pessoas não vão ganhar o dinheiro e te dar. A pessoa não vai trabalhar o dia inteiro, o mês inteiro, e dar o salário dela para você. Para você ficar deitado dormindo o dia inteiro. Não vai acontecer. Ninguém vai trabalhar por você, você tem que sair do lugar. Ninguém vai ter o conhecimento por você. Ninguém vai ler a Bíblia por você, ninguém vai orar por você. É você que tem que orar. É você que tem que ler a Bíblia. É você que tem que trabalhar. É você que tem que produzir. É você que tem que sair do lugar. Então entenda que a responsabilidade é sua. A responsabilidade, ela sempre será sua. Você é responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. Então, como destravar o vitimismo? Trabalhe para resolver, perdoe-se, assuma a responsabilidade, tenha consciência da sua participação e consciência do problema. Muitas vezes a gente está nesse mundo de vitimismo, a gente está esperando as coisas acontecerem e isso é muito sério. Você ficar esperando acontecer, a única coisa que vai chegar se você ficar esperando, isso se você estiver no lugar certo, é o ônibus. Tá? Se você estiver no ponto de ônibus esperando, ele vai aparecer ali para você. Uma hora ou outra ele vai ter que aparecer. Mas a vida não funciona dessa forma. Você não tem que esperar, você tem que provocar situações. Você vai ver que as coisas vão acontecer mais rápido. Então saia do seu lugar, faça as coisas acontecerem, assuma a sua identidade, assuma o seu propósito, vai para cima, porque você tem muito para crescer, você tem muito para produzir. E se for preciso, procure ajuda. E eu tenho certeza que as pessoas certas vão se conectar com você nas horas certas para poder te ajudar nesse propósito. Bora falar sobre isso amanhã de novo? A gente vai falar sobre mais coisas durante essa semana aí, sobre esse processo do vitimismo. A ideia é que a gente possa crescer 1% todos os dias. Deixa eu falar para vocês.
Dia 15 de abril, lançamento do meu segundo livro, vai se chamar Destravado Espiritual. Impactante, mudança de mente. Romanos 12:2, né? Mudança de mente, em cima disso. E no dia 16 de abril nós temos uma imersão relacionada a esse livro, tá? Um evento de ativação espiritual mesmo. Um dia inteiro para destravar uma vida toda. Talvez você precisa parar um dia para reorganizar tudo que você precisa para ouvir pessoas ali palestrando. São 5 palestrantes diferentes para poder falar sobre o processo que eles viveram na vida deles e como eles destravaram nesse processo, né? E por isso eles vão tá falando sobre isso nesse evento, para poder ajudar a transformar a sua vida. A Aline tá aí, né? A gente já tá programando um Destravar em Brasília, né, Aline? Logo, logo a gente vai anunciar aí, vai ter algum Destravar em Brasília, hein? A Aline é lá de Brasília, vai lançar o seu livro agora no mês de maio. Já vou estar lá também no lançamento desse livro abençoado da Aline. E já estamos programando um Destravar lá em Brasília para poder impactar também a vida de outras pessoas lá. O Elton falou aqui, né? Já dando chinelada cedo, né? A gente precisa ouvir algumas coisas, né? A ideia é essa, que a gente possa aprender. Eu aprendo muito tendo que falar aqui. Então eu tenho que destravar também, né? Fico feliz em ter vocês aí na live, a Geni, que eu tive a oportunidade de conhecer ontem. Já estamos destravando o livro dela aí e vai impactar muitas pessoas mesmo. O da Aline também está sensacional. O livro da Aline vai falar sobre sexualidade versus religiosidade. É um livro que veio para impactar mesmo, fazer um estrago no inferno, como ela falou aqui. Eu tenho certeza que esses conteúdos que estão saindo aí, esses livros que estão sendo destravados aí, são livros que vão impactar mesmo a vida de muitas pessoas, transformar a vida de muitas pessoas, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, né? Quebrar toda a religiosidade, quebrar tudo aquilo que nos atrapalha de ter esse acesso, né, ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, né, ao reino espiritual. E às vezes a gente precisa entender algumas coisas, né? E tudo está alinhado com esse nosso processo de crescimento. Às vezes você não consegue crescer porque você não consegue se relacionar com Deus. E às vezes você não consegue se relacionar com Deus porque você está culpando igreja, culpando pessoas. Talvez você não consegue se relacionar nem com a igreja porque você fala que as pessoas olham feio para você. Então tem uma série de coisas que a gente precisa destravar e parar com esse vitimismo todo e entender que você não tem acesso a Deus através de outra pessoa, não. Você tem livre acesso. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou e permitiu com que você tivesse livre acesso ao Pai. Então por isso que eu falo aqui no início das lives. Você tem livre acesso. Deus gosta do particular, da forma que você fala, do jeito que você fala é único. Tá? E Ele quer falar com você do jeito que você é, do jeito que você fala, do jeito que você entende Ele. É dessa forma, é desse jeito, dessa maneira. Então, para de terceirizar a situação e começa a ter um relacionamento com Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar totalmente. Bora destravar nesse dia? Hoje é terça-feira, é dia de produzir, é dia de crescer, é dia de ter resultados. Então vai para cima que o resultado está te esperando. Bora crescer 1% no dia de hoje. Bora destravar, acompanha as lives aí, 7h21 da manhã, aqui pelo Instagram. Nós estamos de segunda a sexta-feira para poder destravar mesmo. Falar sobre esse processo de crescimento e de tudo que está acontecendo na minha vida, na vida de outras pessoas aqui, para ajudar nesse processo do destravar. Para destravar o máximo de pessoas possíveis mesmo, para que elas possam ser curadas, para que elas possam ser acompanhadas e que elas possam transbordar, principalmente na vida de outras pessoas. Obrigado vocês aí pela live de hoje. Que Deus abençoe. Foi para ser livre que Ele nos libertou, exatamente, né? E Ele está aí hoje. Ressuscitou o terceiro dia e está aí pronto para caminhar com a gente. Então convida o Espírito Santo para caminhar com você no dia de hoje. Você vai ver que vai ser uma diferença muito grande na sua vida. Bora destravar? Vai lá. Vai cuidar da sua vida, vai.